Olá, boa noite. Hoje eu dei uma atrasadinha, e acabei aqui mudando o cenário um pouco, como vocês podem ver. Estou no ambiente do nosso salão de culto. Não podia fazer onde eu sempre faço hoje, mas estamos aí. Vamos começar a falar sobre o capítulo 11 hoje. Eu nem sei se eu coloquei capítulo 11 sobre fé. E mande aí, né, se você tiver interessado em sentindo, de compartilhar esse estudo com mais alguém, fique à vontade. A gente vai ler e discorrer a respeito do capítulo 11 e vamos antes entender o que é fé no contexto hebraico. Então, fique à vontade, né, para ir mandando aí, enquanto eu oro por esse tempo, para que o Senhor abençoe a nossa vida, abençoe esse momento aqui de estudo. E vamos lá. Tá ficando frio aqui. Eu tava correndo, tirei meu casaco, mas ficou frio. Peraí. Ai. Vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma semana, Senhor, se iniciando na Tua presença, mais uma semana que a gente começa estudando a Tua palavra e aprendendo mais. Senhor, cobre a nossa vida com o Teu sangue, perdoa os nossos pecados. Unge a minha boca, Senhor, para que venha o ensino reto, que traz orientação, que traz a Tua justiça para orientar, para ensinar, para direcionar, para vivificar toda a palavra. E abençoa esse tempo, Senhor, abençoa o coração de cada um que se dispõe a ouvir o ensino, que tem interesse em aprender mais, Senhor, que busca Te conhecer mais pela palavra. Aumenta neles o entendimento, o conhecimento, a compreensão, Senhor, de todas as coisas. E traz aqueles que o Senhor quer ensinar, que o Senhor sabe, que quer conhecer a verdade, que quer entender a palavra, Senhor, que eles possam ser alcançados por esse vídeo e trazidos por Ti, Senhor, para serem discipulados, para serem capacitados e poderem, Senhor, andar debaixo da Tua palavra e ensinar outros a Tua reta justiça. Abençoe esse tempo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Bom, então vamos lá. Vamos começar. Eu já fiz, na verdade, um vídeo, né, falando sobre a emuná, que é fé no hebraico, mas eu quis trazer de novo o conceito, porque faz muito tempo que a gente viu, né? Vocês até podem pegar e rever o vídeo se quiserem. Acho que foi o terceiro vídeo que eu fiz do Raiz, então tem mais de um ano, tem o quê? Tem quase 2 anos já que eu fiz esse vídeo. Então, talvez você não se lembre tanto, embora eu sempre cite, né, a respeito da fé, da confiança, mas eu quis trazer o significado de emuná, que daí você consegue compreender melhor tudo aquilo que a gente vai ler no capítulo 11, que é um capítulo que fala a respeito da natureza da fé, a respeito da fé dos patriarcas, a respeito, né, da fé de todos até que a promessa de Jesus se cumprisse. A promessa de Deus se cumprisse em Jesus. E emuná, ela vem de uma raiz, né? Que tem várias raízes, na verdade, aliás, tem várias palavras que saem da mesma raiz que sai a palavra emuná, que nós temos aman, que significa firme, fixo, nós temos emun, que significa confiança, fidelidade, nós temos imun, que é treinamento, algo que se exercita, temos o amen, que é confirmar, e emuná
a raiz dessa palavra significa basear-se seguramente ou confiar em algo. Então, a base da fé, ela não é você acreditar no sentido assim, que você torce para que algo aconteça, né? Acreditar no sentido de amanhã não, a previsão não é de chuva, mas eu tenho fé que vai chover, né? A pessoa ela deposita uma crença, deposita aquilo que ela acredita, né? Numa ação para o futuro que ela não vê. Geralmente as pessoas quando falam de fé é com essa conotação, mas a fé no sentido bíblico ela significa confiança, ela significa, eu tenho aqui acreditar naquilo que é de confiança. Então você confia em Deus, né? Você confia que Ele é fiel para cumprir o que Ele fala. Você confia que Ele é o Criador dos céus e da terra. Você confia que Ele enviou uma salvação. Você confia que Jesus é suficiente para te perdoar dos teus pecados. Você confia, então, que Ele é o Messias e que Ele já está reinando sobre a terra, sobre o céu e debaixo dela, e que vai vir um tempo em que Ele virá nas nuvens para separar o povo santo, né, aqueles que creram nele, que confiam nele, para habitar junto com Ele. Então, tudo que diz respeito a emuná, a fé, ela está pautada em confiar, em confiança. E com base nisso, né, a gente vai ver o capítulo 11. O capítulo 11, ele traz, né, esse conceito de confiança para que as coisas se cumpram, né? As palavras que Deus trouxe, as promessas que Deus trouxe para cada homem ali, desde Abel, né? Ele começa no versículo 4 falando de Abel, então desde Abel, passando por Enoque, por Noé, depois por Moisés, por Abraão, depois Sara, e depois Isaac, Jacó, depois fala sobre José, depois fala da fé, né, da confiança de Moisés, depois fala do povo, né, junto com ele, depois fala das muralhas de Jericó, de Raabe, aí ele cita Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, profetas, e ele vai citando, né, a confiança desses homens na palavra que Deus tinha dado. Então, quando você fala de que você tem fé, não é que você está acreditando em algo que não se pode ver, algo invisível, não é que você está acreditando em dar certo alguma coisa que todo mundo fala que não vai dar. Quando você fala que você tem fé, significa que você confia naquilo que o Senhor diz para você. E ele define, né, essa questão da fé, e a gente vai entrar agora na leitura. Por quê? Porque o povo judeu, cristão, esses hebreus, né, que a carta foi entregue, estavam desconfiados, estavam duvidando, começaram a duvidar. Então, ele traz um capítulo inteiro de argumentos e que, na verdade, foi separado por capítulos depois, né? Mas a carta, ela tem toda uma dissertação argumentativa para convencer aqueles homens de que eles não deviam ir para trás, eles não deviam voltar atrás, né? E aqui a confiança, ela está pautada no quê? Na promessa de Deus, que é a Nova Jerusalém. Aí a gente vai, antes de ler, para vocês compreenderem melhor esse texto, porque senão pode até tirar um pouco de interpretação errada, mas a gente vai ver, né, várias vezes a gente pega esse capítulo 21 de Apocalipse para ler, e não é à toa, porque essa é uma promessa para a nossa vida. E é com base nessa promessa que a gente vive a justiça do Senhor, que a gente
crê na verdade do Senhor. E a partir do versículo 21, do versículo 9 do capítulo 21, a gente vê a descrição da Nova Jerusalém, uma cidade que é celestial e que virá para a terra, né? Vai ser o local de habitação de Deus com os homens. E lá diz assim: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aqui a gente já traz uma certa discussão, né? Porque a Bíblia, ela fala que nós somos o corpo de Cristo. E Cristo é o noivo. Aí a gente se depara aqui que a noiva, ela na verdade é a cidade santa, né? A aliança é feita conosco, Deus faz uma aliança conosco, né? E Paulo traz algumas analogias que se propaga como se todo o povo fosse a noiva de Cristo, mas na verdade nós junto com Cristo, nós temos uma aliança com a cidade santa. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre este os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais, ou seja, é um cubo perfeito praticamente, né? Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berílio, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, essa cidade, né, construída, cheia de metais preciosos e de pedras preciosas, é o local de habitação do Senhor conosco no mundo vindouro, que a gente diz. Quando você ouve dizerem, nós vamos para o céu, na verdade, o entendimento que você deve ter no teu coração é que quando Jesus nos der o corpo glorificado, nós viveremos para a eternidade. E o Senhor, Ele vai restaurar essa terra, porque o homem ele foi criado para habitar na terra. Ele está restaurando em Jesus todas as coisas que Ele fez no Éden. E Ele construiu uma cidade para ser a habitação dEle com o seu povo. E nessa cidade, ela vai ter a glória do Senhor
e não precisará de sol nem lua, porque só o resplendor da glória do Senhor, a plenitude, né, da glória do Senhor, ela vai ser suficiente, né? E me fugiu o que eu ia falar. Me perdi. Peraí. Enfim, lembrei. Então, quando você fala que você vai morar no céu, na verdade você tem que entender que nessa etapa, né, da nossa vida, porque nós já estamos caminhando com o Senhor, nós já recebemos a eternidade, nós temos que guardar a coroa da vida eterna para que a gente possa desfrutar desse lugar. Mas ali, o céu dos céus e a terra, eles vão ser praticamente uma coisa só, porque a presença do Senhor, ela vai estar aqui. Mas não significa que você vai ganhar asinhas, né, uma harpa e não vai ter trabalho, vai ficar descansando nas nuvens. Isso é fábula. A verdade é que uma vez que você crê em Jesus Cristo, você recebe o selo, né, do Senhor, que é o Espírito dele em você, é o Espírito de adoção, a qual clama Abba Pai, e por você ter esse selo, você está justificado diante do Senhor. Se você perseverar até o fim em confiança nessa promessa, não desviando, não voltando atrás, não voltando às suas velhas práticas, à idolatria ou se corrompendo, mas você praticar a justiça até o fim, você vai receber essa promessa na sua vida e você vai viver na cidade santa, você vai poder habitar na cidade santa e você vai viver a vida eterna que o Senhor promete. É nisso que a tua fé tem que estar pautada, a tua confiança. Pessoal que entrou depois, quando acabar a live, volta para o início, que no início eu explico sobre a confiança. E tem tudo a ver com o estudo, né? A fé. Na verdade, eu explico a fé no sentido bíblico, hebraico, que significa confiança, mas eu trago mais detalhes. Aí depois você volta e assiste desde o início, tá bom? Mas agora a gente vai ler aqui os argumentos do autor no capítulo 11, com esse entendimento dessa promessa, dessa cidade santa. E o texto vai fazer muito mais sentido para vocês. Ora, a fé é a certeza. O meu sinal tá bom aí para vocês? Se a minha internet estiver oscilando ou cortando, por favor, me mandem aqui, porque eu tô no Wi-Fi. Se tiver caindo, eu coloco só nos dados móveis, tá bom? Se começar a falhar, vocês me avisem, por favor. Ora, a fé, a confiança, a emuná, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela confiança, pela fé, emuná, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela confiança, eu vou sempre falar confiança para ficar cravado no teu coração, que fé é confiar. Não é você só, eu acredito que vai dar certo. É confiar. Você recebeu uma palavra, você leu nas escrituras e está escrito algo que Deus falou, é naquilo que você deve confiar. Se você confia, você tem convicção de fatos que não se veem. Se você confia, você tem certeza de coisas que você espera, porque quem promete é fiel para cumprir, e esse é o Senhor. Pela fé entendemos, pela confiança, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Lembra lá no início, Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, né? Que diz, o Senhor disse, haja, e houve, né? Haja luz, haja separação de águas e águas, haja porção seca, haja as espécies no mar, haja as espécies rastejantes, haja os luminares, haja vegetação, haja tudo. A única coisa que ele não falou haja foi para o homem. O resto ele falou e as coisas vieram do nada à existência. Então, pela palavra,
o Senhor, ele criou todas as coisas. E pela palavra, né, o Senhor estabeleceu toda a sua justiça, as suas leis, os seus estatutos, os seus mandamentos que são perpétuos, e pela palavra ele prometeu que ele enviaria uma salvação depois que o homem, né, desobedeceu e caiu e trouxe corrupção sobre toda a sua criação humana e, consequentemente, uma desordem e um caos sobre toda a terra, porque estava sobre o homem, que foi dado pela palavra, o governo de todas as coisas. Todas as coisas estavam sujeitas a Adão e Eva. Né? Eles cuidavam, eles deveriam governar. Uma vez que eles se corrompem, tudo que está embaixo da sua hierarquia é corruptível e corrompida também, porque eles sofrem as consequências, né, da queda de Adão e Eva. Pela palavra, o Senhor promete que ele vai enviar então essa salvação dele mesmo. E lá em João 1, o que a gente tem? No princípio era a palavra, ou o verbo, ou a milta, a gente já estudou isso. E a palavra, ela era o Senhor, né? Vamos lá em João, vale a pena ler de novo esse trecho, fazer esse link aqui. No princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O que isso significa? Que Deus, ele pegou a sua justiça, a sua sabedoria, tem lá os provérbios, né, que fala a respeito da sabedoria, que era arquiteta do Senhor quando construía o mundo, quando criava todas as coisas. E Jesus, ele é essa porção da palavra de Deus que estava em Deus e que Deus, através do seu Espírito, gera um homem na terra. E a palavra de Deus, ela corresponde aos seus mandamentos que foram ditos lá no Monte Sinai. E Jesus, o verbo encarnado, o verbo que se fez carne, a palavra em carne, declara os mesmos mandamentos no monte, no sermão. Então, tudo é linkado, tudo é associado, né? Nada é à toa. E quando a gente confia que Deus criou todas as coisas, a gente também confia que a justiça dele, ela é uma só e é eterna, e é que a gente deve se submeter, uma vez que nós fomos criados por esse Criador tão poderoso, né? O Altíssimo. E aí ele começa a discorrer as consequências da confiança de alguns homens, né, que têm um papel importante no projeto de Deus, nessa promessa vindoura, para que é na obra, né, toda. Então, pela confiança, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Ele confiou que a justiça de Deus, ela era real, e ele obedeceu, porque toda a justiça do Senhor, ela era ensinada desde o princípio. Moisés escreveu a Torá, mas a justiça que está envolvida na Torá, ela já era determinada desde o princípio. O reino de Deus é de paz, justiça e alegria, e essa justiça, ela já era algo vigente. O que acontece é que, né, Satanás conseguiu conduzir grande parte da população da terra, inclusive, infelizmente, alguns cristãos, a acreditar que a justiça do Senhor, ela é caduca, né? Ela não vale mais, ou ela é velha demais, então tem que mudar, tem que reformar, não é bem assim nos tempos atuais, né? Aí vem essas discussões que a gente vê por aí. Mas a justiça do Senhor, ela é eterna, e aqueles que confiam no Senhor, confiam e andam na sua justiça, que é o caso de Abel. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. A confiança de Abel de que Deus, ele vinga, né, o seu sangue é tão grande que o sangue de Abel e de todos aqueles que foram mortos, né, injustamente, clama pela justiça do Senhor, e essa justiça ela virá no dia do juízo, né, sobre todos aqueles que praticaram injustiça, que fizeram contra aquilo que Deus estabeleceu,
como ordem. Pela confiança, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque, ele foi aquele homem justo a ponto de se isolar. Os escritos judaicos contam que ele se isolava, ele ficava isolado fora assim das cidades, para não se contaminar, porque era tanta maldade, tanta corrupção na geração dele, que ele se isolava. Só que ele andava tanto em justiça, ele era tipo um profeta na época. E as pessoas buscavam ele para ter conselho, para serem ensinadas. E Noé, ele andou com seu avô, ele aprendeu do seu avô a justiça de Deus e ele se guardou na sua geração também. De fato, sem fé, sem confiança, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, sem confiar no Senhor, é impossível você agradar a Ele. Por quê? Porque se você confia, você anda na justiça. E a gente já aprendeu que andar na justiça é o que nos coloca na presença do Senhor. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Então, se você anda em obediência com a palavra, você se coloca debaixo da mão do Senhor. Você entra na presença do Senhor. Você não deve ficar pedindo para Deus vir onde você está. Se você quer a presença do Senhor, obedeça, que você andará na presença dele o tempo todo. Como estes homens confiavam e preferiram ir contra a sua natureza carnal, os seus instintos, animalescos, mas eles preferiram obedecer e andar em justiça. E assim eles alcançaram o favor do Senhor. E essa confiança no Senhor, ela tem que ser a ponto de você crer que Ele existe e que Ele é galardoador do que os buscam, ou seja, Ele abençoa. Não é para achar que você tem que seguir a regra, porque senão você vai morrer e vai para o inferno. Obedecer é a consequência de confiar. Quem obedece, confia. Por que um filho, ele ouve os pais? Uma criança pequena, Imagina uma criança pequena, vamos pegar essa analogia. Uma criança pequena, ela tá pulando do sofá para o chão, pulando do sofá para o chão. Aí o pai chega e fala, não faz isso, você vai se machucar. A criança, ela para, tá bom. E ela para, porque ela confia que o pai dela sabe o porquê que ele deu essa regra para ela. Uma criança obediente. Agora a criança rebelde, ela continua e aí ela sofre a consequência, porque ou ela se machuca, ou ela quebra um braço, quebra uma perninha, E aí ela se machuca e vai correndo para quem? Para pedir ajuda e socorro? Para o pai. Então, a gente precisa ter esse entendimento para confiar mais na palavra do Senhor e não trazer tanto peso. As pessoas trazem muito peso, na escritura, assim, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, senão é pecado, senão eu vou morrer. Faça por amor, porque Deus, ele sabe toda a lei, toda a instrução. A gente aprendeu no Deuteronômio que ela é para tua bênção, é para te proteger e para te abençoar. E se você anda em obediência, a bênção te acompanha. O Senhor é galardoador, ele protege os que o buscam, ele promete que o produto da terra jamais vai mentir sobre a vida de um justo. O justo não sofre, no sentido de sofrer necessidades. Todas as necessidades do justo, elas são supridas. Na nossa vida, as necessidades são supridas em Cristo Jesus. Só que a palavra diz que Jesus mesmo, a palavra, disse que aquele que o ama e guarda os seus mandamentos, esse é aquele que ele vem habitar e ser presente, Então, guardar os mandamentos é uma condição para que você mostre o seu amor a Deus e a Jesus, Inclusive, aquele que ama Jesus e guarda os mandamentos, não só Jesus vem habitar no seu coração, como o próprio Deus, faz morada. Então, a gente confia nisso e por confiar que isso é verdadeiro, que isso é real, a gente caminha debaixo dessas instruções, como estes homens. E a gente vai viver coisas extraordinárias
por causa da nossa obediência. Agora, as coisas extraordinárias não são as coisas que a gente considera extraordinárias, né? Mas é aquilo que Deus quer fazer na nossa vida para a obra dele continuar. Pela fé, pela confiança, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, o fato de você confiar traz a justiça sobre você. No caso de Noé, que era justo e foi achado justo por Deus, por isso que Deus chamou ele, Noé se tornou herdeiro da justiça porque ele foi o único que sobrou, né, junto com a sua família. E ele passou para as suas gerações, né, para os seus descendentes, a justiça do Senhor. Aí teve uma divisão, né? Ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem recebeu o sacerdócio, a gente já viu, né? O sacerdote de Malquisedeque estava sobre Sem. Cã, ele era rebelde e até foi amaldiçoado, né, pelo seu pai, o seu neto também, o filho de Cã, né, Canaã, foi amaldiçoado. E como é que é o nome dele, gente? Jafé, né? Deixa eu achar aqui, só para ver se eu não falei. Jafé, às vezes eu confundo com o nome hebraico. Jafé, ele foi meio dividido, né? Algumas descendências dele seguiram, outras nem tanto, mas Sem, né, é a linhagem que guardou a palavra do Senhor e que a promessa de Deus veio sobre a sua vida, né? Tanto que Abraão e toda essa turma que vem na sequência é tudo descendente de Sem. Então, o fato de Noé confiar na palavra do Senhor, na instrução que ele recebeu, porque ele foi divinamente instruído, então essa instrução veio do Senhor. O Senhor avisou ele o que ia acontecer e eram coisas que não se viam, tanto que durou 120 anos, né, essa construção e esse aparelhamento da arca, né? E ele mesmo anunciando e falando, as pessoas não quiseram se arrepender, em alguns escritos extras, né, da literatura dos judeus, diz que Noé foi chacotado, que ele foi caçoado, né, porque não acontecia nada, não tinha uma gota de chuva caindo do céu e ele estava lá construindo, mas as coisas aconteceram, o dilúvio veio e ele se tornou o herdeiro da justiça. Pela confiança, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Ele foi tirado da sua casa, a gente já estudou também, porque o seu pai era alguém que construía ídolos do lar e a casa dele se tornou idólatra. Abraão não compactuava com aquilo, né? Ele andava em justiça. E como Deus tinha uma promessa que era íntegra e santa, ele então sai da sua parentela amando do Senhor. Ele não faz isso por rebeldia, né? Nada disso, ele sai amando do Senhor por conta da promessa que Deus derramou sobre Abraão, e Abraão confiou que aquilo ia acontecer. Sem saber para onde ele ia, ele simplesmente pegou a família e foi. Pela confiança, ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Ele tanto peregrinou por Canaã, né, tanto que a gente vê ele construindo altares em algumas cidades de Canaã. Ele peregrinou em nações estrangeiras, né, na terra dos filisteus, por exemplo. Mas aqui, diz o seguinte: habitou em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Que cidade é essa? Me diz aí.
Que cidade é essa que o autor está falando? Que cidade com fundamentos, que Deus é o arquiteto edificador, Abraão estava esperando confiadamente. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Tchananã. Jerusalém, a Nova Jerusalém, né? A cidade santa que está lá em Apocalipse 21 que a gente leu. Muito bom, Alcir. Então, Abraão, ele não estava esperando, ele sabia que ele teria uma descendência numerosa, que Deus escolheu uma terra, foi anunciado para ele toda a promessa, né? Que está lá em Gênesis 15, se não me engano. Acho que é Gênesis 15 que Deus ele traz toda... Ou é 17, peraí. Não, 17 foi a 15. Gênesis 15, dos versículos 12 até o 21, depois vocês podem pegar e dar uma lidinha lá, mas aqui está toda a profecia, tudo que ia acontecer, né? E Deus já tinha anunciado sobre a cidade aqui na terra, que ia ser construída, a terra santa, mas ele se considerava peregrino, porque para ele mais importante era essa cidade edificada por Deus, porque os fundamentos dessa cidade são incorruptíveis. Esses fundamentos, eles são eternos, né? Essa cidade foi a única cidade que Deus criou, né? E é a cidade que ele criou para habitar junto com o seu povo. Pela confiança também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ela riu, né, quando ela viu homens comentando que ela ficaria grávida, porque ela achou que era só profetas, assim. Quando ela percebeu que ela estava na frente de mensageiros do Senhor, que é traduzido como anjos do Senhor, ela entendeu que aquela promessa era do Senhor. E ela guardou aquilo, ela confiou, e ela viveu essa promessa, ela gerou Isaac. Por isso também, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, amortecido porque Abraão tinha 90 anos, né? Quando ele recebeu essas promessas, ele já era passado de idade. E como ele recebeu essa profecia, né? Que ele teria uma posteridade numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na confiança, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Agora, presta atenção, se uma pessoa desavisada pega esse trecho e lê fora do contexto, o que vai entrar, né, na cabeça dela? O que vai vir de dúvida? Mas espera aí, as pessoas morrem confiando em Deus e Deus não cumpre promessas? Não, qual que é a promessa que eles estavam aguardando? É a da vida eterna, a do mundo vindouro, a promessa, né, de herdar a terra junto com o Pai, a promessa do descendente que pisaria na cabeça da serpente. Estas promessas eles não viram, mas eles participaram da obra, né? Algumas promessas que Deus deu para eles viverem, eles viveram, tanto que eles confiaram que Deus ia dar o filho, a Sara era estéril e ela teve a promessa. Então, a promessa que diz respeito aqui é de se habitar na cidade santa, né? É de ver a cidade santa vir, do mundo vindouro, da vida eterna, estas coisas. Eles morreram esperando, confiando, mas eles viram de longe, porque eles começaram a alicerçar essa obra do Senhor na terra. Eles foram os patriarcas que começaram a lançar o fundamento ali, trazendo, né, a justiça do Senhor, cumprindo, obedecendo a direção do Senhor, para que o Senhor separasse o povo e continuasse a partir desse povo com a obra. E esse povo diz respeito a estes que estavam lendo a carta, né, que eram descendentes de Abraão, Isaque e Jacó.
Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Então eles se sentiam estrangeiros e peregrinos sobre a terra, sobre essa terra. Porque eles entendiam que a pátria deles não era aqui, a pátria deles era o reino de Deus, o reino celestial. Não porque eles vão morrer e vão virar anjinho e morar no céu, mas porque eles entendiam que Deus ele ia estabelecer um novo céu, uma nova terra, e a nova Jerusalém, a cidade santa, ela vai descer pronta, perfeita, né, adornada, cheia de pedras preciosas, metais preciosos, e vai ser o local de habitação de Deus com os seus, né, os cidadãos dos céus. Depois lê Salmo 15 para você ver se você se encaixa aí, e queira se encaixar, né, busque se encaixar. Mas estes homens, eles peregrinavam, por mais que Abraão tenha comprado, né, porções da terra de Canaã, tenha levantado altares, por mais que eles tenham montado as tendas e habitado nessa terra, que era a terra da promessa, eles se sentiam peregrinos, porque eles estavam com a visão naquilo que é eterno. E nosso coração tem que ser assim, a nossa confiança na justiça de Deus tem que ser visando o que é eterno, não as coisas que perecem. E se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela confiança, Abrão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar seu unigênito, vou ler de novo. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela confiança, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Então, Abraão, né, confiou que na ordenança do Senhor, né, de sacrificar o seu filho, e ele confiou, bom, se ele quer tirar, mas eu sei que se ele é o filho da promessa, ele vai ressuscitá-lo, da mesma forma que ele me ressuscitou. Por que aqui figuradamente? Porque, na verdade, Deus tirou ele de um ambiente morto e trouxe ele para a glória dele, né? Santificou ele, ali recebeu a visita do Melquisedeque, que o abençoou, o Melquisedeque, né? Malquisedeque, a ordem sacerdotal, né? Malquisedeque, que é rei da justiça, a expressão não é uma pessoa, né? Os estudiosos, os judeus, eles explicam que foi Sem que encontrou Abraão e que o abençoou, então ele derramou sobre Abraão, porque é com imposição de mãos que a gente derrama o poder de Deus na vida dos outros, isso está lá em Atos, inclusive, né, com os Atos dos Apóstolos, a imposição de mãos é a transferência da unção. E ele foi ungido, ele recebeu o Espírito Santo, ele foi vivificado no Espírito, por isso que tem essa expressão aqui. E aí, pela confiança, o seu filho Isaque abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Tudo aquilo que ele foi ensinado, ele passou para os seus filhos. Pela confiança, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. A gente fez um estudo em Deuteronômio, né, longo, mas importantíssimo, que a gente viu essas bênçãos, e abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. E por que os filhos de José? Porque está sobre Efraim e Manassés essa promessa da obra do Senhor, né? E inclusive a profecia que estava sobre Efraim, Jesus ele cumpriu, e os apóstolos também, porque os gentios foram alcançados e as boas novas foram proclamadas a todas as nações. Pela confiança, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos.
Ele pediu para que carregassem os ossos deles, porque eles seriam levados, né, daquele lugar para a Terra Prometida. Então, antes de haver passados 400 anos, né, o povo de Israel ter se multiplicado, José já sabia de toda a profecia e ela foi passada. Então, o povo hebreu, eles conheciam e eles sabiam que um dia eles seriam libertos. Aquilo foi passado de século a século até que, né, viesse a geração de Moisés e as coisas se cumprissem. Pela confiança, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela confiança, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Então veja, os pais deles confiaram, né, que não precisavam temer no decreto do rei. Eles colocaram o Moisés lá no cestinho, colocaram no rio, a irmã dele foi acompanhando, o cestinho chegou perto lá da filha do faraó, que criou ele, mas chegou um determinado momento que Moisés confiou e ao invés dele preferir ter como descendente ali, como parte da família real do Egito, alguma regalia, né? Porque ele teria governo ali também. Ele preferiu abdicar disso e ouvir ao Senhor e ao seu chamado, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. E qual que é o galardão que Deus tem para nós? Vida eterna. Esse é o galardão que você precisa focar mais, não nas bênçãos terrenas, mas na vida eterna. Pela confiança, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela confiança, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela confiança, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando, os egípcios foram tragados de todo. Pela confiança, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela confiança, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité. Esses eram os da época de juízes, né? De Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da confiança, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua confiança, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, o que ele está dizendo aqui? Uma galera veio depois de Moisés, veio Josué, a Raabe, veio a era dos juízes, um monte de juízes, né, foram chamados, veio Davi, veio Samuel, veio Daniel, veio vários profetas, grandes ou menores, mas todos eles criam na mesma promessa. A confiança deles em Deus era que Deus ia ser o galardoador que ia dar a coroa da vida eterna, e eles estavam querendo a cidade santa, eles não estavam querendo as coisas na terra. Então esses homens viveram momentos, né, em que a glória do Senhor se manifestou,
porque aqui diz que eles praticaram a justiça e obtiveram promessas aqui na terra. Eles fecharam a boca de leões, eles extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, mas também fala da fraqueza. Eles tiraram força da fraqueza, eles foram mortos, eles foram motivos de escárnio, sofreram açoites, foram apedrejados, foram provados, foram cerrados pelo meio, foram mortos a fio de espada. Eles andaram peregrinos, eles passaram necessidade, mas nenhum deles voltou atrás. Nenhum deles considerou que aquilo que eles estavam sofrendo era difícil demais. Eles confiaram na justiça do Senhor, na promessa do Senhor, e eles preferiram escolher a promessa. Inclusive, aqui fala, né, sobre alguns que estavam presos e que tiveram a chance de ser resgatados. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. Então, ao invés de negar aquilo que Deus estava entregando para eles, ao invés de se calar e não denunciar o pecado do povo, ao invés de se calar e não proclamar a justiça do Senhor, eles permaneceram fiéis até o fim, eles permaneceram íntegros, eles andaram em justiça até o fim, e por isso eles são dignos, a ponto de dizer, homens dos quais o mundo não era digno. Então, nossa confiança, ela tem que ser essa, né? O bom testemunho pela nossa confiança é nós permanecermos firmes e crescendo e desenvolvendo essa confiança na promessa da cidade santa e não em promessas aqui na terra. Quando não dá nada certo, e isso dói no nosso coração, até para mim que estou falando aqui, mas quando as coisas não dão certo, a nossa alma, a nossa carne, ela tende a jogar tudo pro alto. Quando a gente se frustra, quando Deus não atende uma oração nossa, ou quando algo não sai do jeito que a gente queria ou esperava que acontecesse, a gente passa a ser perseguido, maltratado, injuriado, caluniado, ou se decepciona, a gente tende a brigar com Deus. E estes homens, eles permaneceram curvados diante do Senhor, confiando nele, independente da situação. E quando nós lemos em Atos várias vezes, ou até os profetas, os salmos de Davi, eles estão angustiados, mas em nenhum momento eles falam contra o Deus deles. Eles nunca falam contra o Pai. Eles sempre vão diante do Pai, lançar suas aflições, as suas angústias, as suas necessidades, um pedido de socorro, mas glorificando ao Pai, confiando que Ele é socorro bem presente. Então, qual que é o nosso foco, né? É andar como estes homens aqui, confiando que a promessa, ela tarda, mas ela virá. E por que ele fala tudo isso aqui para esse povo, né? Porque eles estavam querendo voltar atrás, tanto que ele fala que eles não quiseram voltar atrás. Né? Teve um trecho que a gente leu que ele falou, ele até citou isso, no 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Se eles se lembrassem da pátria da onde eles saíram, da família, do conforto, do aconchego do lar, eles certamente voltariam, mas eles não quiseram, eles permaneceram buscando a pátria celestial. E nós devemos ter esse coração, nunca queira voltar atrás, né? O cerne desse capítulo, ele fala muito da confiança em permanecer firme com os olhos na cidade santa, nos olhos na promessa. Tá demorando, a gente tá sofrendo, mas todo mundo sofreu, todo mundo esperou, todo mundo ficou aguardando a promessa na sua geração. Ela vai se cumprir, então permaneça firme. E o Senhor, ele fala que aquele que pratica a justiça e no fim da vida comete injustiça, ele vai pagar pela injustiça, porque na verdade ele está voltando para a pátria antiga. Ele não está querendo ser cidadão do reino de Deus, ele está querendo ser um cidadão comumzinho aqui na terra. Então ele vai pagar no sentido assim, ele escolhe e ele colhe, né? Se ele escolheu viver na injustiça, ele vai perder
a promessa. Agora, se a continuação desse versículo é que aquele que anda na justiça, ou aquele que praticou injustiça e no final da vida decide praticar justiça, esse colherá o fruto da vida eterna, porque acolheu a promessa do Senhor, confiou e ficou firme, esperando a cidade santa vir sobre o novo céu e a nova terra. Então, essa é a mensagem que ela traz esperança no meio da aflição. Por que a gente persevera? Porque a gente confia. E quando a gente confia e permanece, a nossa perseverança e permanência, ela provoca em nós um aumento da nossa esperança. E Deus, ele nunca falha, ele sempre nos dá o escape no meio de alguma tribulação ou provação, até que aquilo que ele quer fazer através da nossa vida se cumpra. Todos nós temos um comissionamento e a gente deve andar debaixo desse comissionamento como este povo aqui, né? Confiando, firmes e sem voltar atrás, né? Olhando para Cidade Santa como a nossa pátria. A nossa pátria não é aqui na terra. Isso tem que ser verdadeiro, né? Não é só cantando ou só declarando poeticamente, postando no Instagram. Mas isso verdadeiramente tem que ser provado nas nossas obras, na maneira como a gente pensa, como a gente reage, como a gente age. Tudo isso deve refletir a nossa confiança no Senhor. Certo? Então é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou não? Tá tudo ok para vocês? Calcira, eu não respondi no meio do que eu tava falando, mas eu vi aqui que você estava esperando no YouTube. Mas as lives são sempre aqui, tá? Sempre aqui no Instagram, porque para mim é mais fácil para transmitir. E eu consigo transmitir direto e interagir com vocês. No YouTube eu não consigo, então no YouTube eu só lanço depois, e aí quem quer assiste, né, compartilha de lá, pode comentar lá, mas as lives são sempre aqui, tá bom? Aí segunda que vem já fica esperto para vir aqui no Instagram às 8. Mas depois você vê aí o início, porque eu trago algumas explicações que vão dar mais base ainda pro finzinho desse estudo aí que você conseguiu acompanhar, do meio pro fim, né? E é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Tá tudo certo? Querem oração por alguma causa específica? Ou posso já orar para encerrar? Alguém quer alguma oração específica ou não? Bom, eu vou orar então. Caso vocês estejam escrevendo, eu oro pela sua família, ok. Família e a nação, beleza. Então vamos lá. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, porque nós reconhecemos que Tu é o Cordeiro de Deus e é o Messias. Nós confiamos que o Senhor tem um nome que foi exaltado sobre todo nome. E nós cremos, Senhor, nós confiamos e esperamos toda a promessa e a Tua vinda para separar aqueles que foram santificados ao Pai através do Teu nome e separados para governar com o Senhor, como sacerdócio santo e real. E nós clamamos a Ti, Senhor, pela Tua cobertura santa nas nossas casas, na nossa família, nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, a família do Alcir, a família da Lili, cada membro dessa família, Senhor, seja pessoas próximas ou um pouco mais distantes, mas todos aqueles, Senhor, que carregam o mesmo sangue, o mesmo DNA, o mesmo código, que eles possam, Senhor,
ser alcançados pelo teu sangue, Jesus, e serem lavados e remidos e transformados, e que sobre eles esteja essa confiança na sua palavra, essa confiança na sua promessa, e que no nosso coração, Senhor, esteja sempre confiante de que nós temos um rei, que é o Senhor, nós estamos agindo nessa terra como peregrinos para representar o reino dos céus como embaixadores, e como embaixadores, Senhor, que a gente represente toda a tua justiça, toda a tua alegria, a tua paz, a tua integridade, com retidão, para agradar ao Senhor. Porque hoje nós entendemos que é a nossa confiança que agrada. Não é só acreditar que vai dar certo, mas é confiar firmemente, permanecer andando em justiça, confiando que tudo vai acontecer segundo aquilo que o Pai determinou e declarou. Senhor, nós apresentamos nossa nação também. Nós nos colocamos aqui em arrependimento, Senhor, por cada cidadão desta nação, para que o Senhor perdoe toda a transgressão, toda a idolatria, toda a corrupção, toda a insubmissão, toda a mentira, toda a distorção da Tua palavra, Senhor. Cobre para que o Senhor possa agir e traz o juízo sobre aqueles que o Senhor sabe que precisam receber o Teu juízo, mas faz a Tua justiça aqui na nossa nação e nos protege, Senhor. Nós estamos num tempo que é delicado, mas nós cremos que toda autoridade ela é levantada por Deus, e nós só clamamos a Ti, Senhor, para que da mesma forma que o Senhor favoreceu o seu povo, enquanto eles estavam no cativeiro, o Senhor levantou ímpios para abençoar aos justos, que da mesma forma aconteça na nossa nação, Senhor, e que estes venham para trazer alento, para trazer alívio, para trazer restauração na vida das famílias e de cada cidadão, e que haja, Senhor, mais paz e justiça de acordo com a Tua palavra. Que o Teu povo, Senhor, que habita nesta nação, se alinhe, se arrependa, se conserte, volte para o reto caminho, confiando na reta justiça, e que eles venham, Senhor, a ser os luzeiros, a ser o sal na terra e a agir, Senhor, com integridade, para que o Teu mover aconteça e que a partir da prática da justiça, Senhor, o Seu nome seja justificado através da nossa vida e muitos possam ser alcançados, Senhor. E coloca no coração de cada um, Senhor, a confiança de que são peregrinos nessa terra e de que vale a pena não só morrer pelo Teu nome, Senhor, mas crer que nós habitaremos nessa cidade santa. Em Teu nome, Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Pai, por toda a misericórdia, pela Tua presença, pelo Teu mover através do Teu Espírito, por despertar o nosso coração a confiar mais, e nos ajuda, Senhor, a verdadeiramente confiar em Ti a ponto de não se abalar como os montes de Sião, e guardar, Senhor, o reto caminho até o fim, que nenhum daqui se perca no meio do caminho, muito pelo contrário, Senhor, que faça com que outros encontrem o caminho certo e permaneçam em justiça até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Então é isso, pessoal. Uma boa noite. Vai ficar salva aí. Jesus abençoe muito a vida e a casa de vocês. E semana que vem, capítulo 12 de Hebreus, tá bom? Uma boa noite, vou fechar aqui. Até!